Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História. Nesse vídeo eu vou fazer a resolução da segunda aplicação da prova do Enem 2020, que foi utilizada a mesma prova para os alunos que tiveram algum problema na aplicação original, na primeira aplicação, até por conta da pandemia, e para os alunos que fazem a prova no regime PPL, né, para pessoas privadas da liberdade. Pessoal, só um comentário sobre essa prova do Enem PPL, que também vai ser utilizada como segunda aplicação agora em 2021. Essa prova tem suas questões extraídas do mesmo banco de dados de questões do INEP, ou seja, são questões que poderiam aparecer no Enem regular, no Enem digital, não há diferença na construção dessas questões. E como você submete os candidatos ao TRI, né, quer dizer, as questões não são mensuradas meramente na sua quantidade de acertos e erros, mas existe ali um sistema de avaliação dos graus de dificuldade das questões, não há problema nenhum em você depois colocar alunos que fizeram a primeira versão ou a segunda versão dentro do sistema do SISU, porque você faz ali uma equivalência dessas provas. Bom, a prova que eu vou usar aqui é a prova do caderno azul. O link para você baixar o caderno está aqui na descrição do vídeo, tá? Direto lá no site do INEP. E vamos aqui à resolução, começando pela questão 48, primeira questão aqui que eu considerei como parte dos conteúdos de história. As canções dos escravos tornaram-se espetáculos em eventos sociais e religiosos organizados pelos senhores e chegaram a ser cantadas e representadas ao longo do século XIX de forma estereotipada e depreciativa pelos blackfaces dos Estados Unidos e Cuba e pelos teatros de revista no Brasil. As canções escravas sob a forma de cakewalks ou lunduns despontavam frequentemente no promissor mercado de partituras musicais, nos salões dos teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica. Mas não necessariamente seus protagonistas negros. O mundo do entretenimento e dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes diversões dançantes com base em gêneros e ritmos identificados com a população negra das Américas. Pessoal, aqui duas coisas importantes. Primeiro, ele fala de uma valorização de certos ritmos pela indústria fonográfica, né? Mas não dos protagonistas negros, ou seja, a música negra ela é utilizada, mas não os artistas. E aqui ele fala do blackface, né? Especialmente nos Estados Unidos e Cuba. O que, que é o blackface? O blackface é quando você pegava artistas e cantores brancos, maquiava eles para que eles ficassem com a aparência de homens negros e os colocava em cena. Isso é muito comum em países que tiveram segregação racial. Por exemplo, nos Estados Unidos, até os anos 30, você não tem atores negros no cinema. Os papéis de negros são feitos por atores brancos, né, e atrizes brancas, usando o recurso do blackface. Isso é bem horroroso, por sinal, mas era um costume. Bom, como aqui nós estamos falando de canções dos escravos, ou seja, uma prática cultural identificada com uma determinada população africana escravizada, mas que passa a ser utilizada em eventos que não são organizados pelos escravos, ou seja, parte de uma cultura até dos senhores, o que nós temos aqui, obviamente, é um exemplo claríssimo de apropriação cultural, ou seja, quando um grupo social se apropria da produção cultural de outro grupo, tá? Mas para a gente descartar as outras alternativas. Ação afirmativa. Ação afirmativa está ligada, por exemplo, a ações de valorização da identidade de grupos minoritários. Não é o caso, uma vez que você está se apropriando da prática cultural, mas não está dando o espaço para os negros, né? Missão civilizatória. Missão civilizatória é um conceito muito usado quando a gente fala de imperialismo, de imposição de valores culturais ditos superiores sobre outras populações. Também não é o caso aqui. Desobediência civil. A gente pode mencionar como desobediência civil descumprimento de regras consideradas absurdas. Então, por exemplo,
O movimento pelos direitos civis dos negros se inicia por um movimento de desobediência civil, né? A Rosa Parks se recusando a cumprir a lei de segregação nos ônibus, né? Senta num ônibus e é presa. O grupo do Martin Luther King fazia muito, né, a desobediência civil, por exemplo, entrando em restaurantes que não aceitavam negros e sentando nas mesas, o que criava, né, ali uma situação de descumprimento de uma lei. E comportamento xenofóbico também não poderia ser, porque a xenofobia não é só uma questão com o indivíduo, considerado estrangeiro, considerado o outro, né? Mas também com suas práticas culturais. Se fosse um comportamento xenofóbico, você não teria a incorporação de canções, né, escravas por uma população branca, uma vez que os brancos considerariam isso uma cultura externa à sua. Então, aqui a primeira questão de história, questão 48, alternativa D. E aqui na sequência nós já temos a questão 49, que é uma questão que fala da grilagem de terras no Brasil. O jagunço falou com o caboclo, conversando na sua varanda. Meu patrão vai tomar suas terras, tá cercado por todas as bandas. Acho bom sair quanto antes, pegue sua família e se manda, porque saibas que um mau acordo é melhor do que boa demanda. Bom, vamos identificar algumas coisas aqui. Primeiro, o jagunço, né? A figura do jagunço é muito associada também como um contraponto ao cangaço, né? O jagunço seria o capanga a serviço de um proprietário de terras, né? Enquanto que o cangaceiro clássico, né, do imaginário popular seria o fora da lei que em vários momentos inclusive se coloca contra os interesses dos latifundiários, né? Falou com o caboclo, né? O caboclo aí é um personagem popular que remete até uma questão de mestiçagem, né? Meu patrão, né? Porque é o jagunço falando, ou seja, o latifundiário, vai tomar suas terras. Está cercado por todas as bandas. Ou seja, o jagunço vai lá comunicar que o poderoso local, né? O latifundiário, vai se adonar das terras do caboclo. E aí ele recomenda, né? Que o caboclo deixe as terras o quanto antes para evitar ali uma disputa que será resolvida de forma violenta. A situação de conflito descrita é característica de espaços rurais, onde ocorre o processo de. Então vamos lá, né? A grilagem de terras, ela está intimamente associada a tomar terras de outros ou até tomar terras que até então eram consideradas terras públicas. Então aqui nós estamos falando de uma questão de propriedade. Por isso que o melhor seria o item C, falsificação de títulos de propriedade, né? Derivado ali da lei de terras, porque em 1850 se estabeleceu que as terras que até então pertenciam, vamos dizer assim, aos ocupantes pela lógica da posse, passariam a ser legalizadas na forma de propriedade, desde que você comprovasse a posse mansa e pacífica daquela terra por um prazo ali de 10 anos, que é o que dá origem ao uso capião, né? Mas qual que seria a lógica da grilagem? Muita gente, com o passar do tempo, adulterava documentos para comprovar esta propriedade dada pela lei de terras e, obviamente, se adonar de terras que não eram de sua posse. Então, está muito ligado a isso, tá? Vamos ver só os outros. Formação do sistema de parceria. Pessoal, na zona rural, parceria está muito ligado àquilo que a gente chama de meeiro, que é o proprietário da terra se associa com um trabalhador, né, cede a terra para que ele produza e eles racham ali de alguma forma, né, a renda ou os frutos daquela produção. Então não é isso. Homologação de reservas extrativistas, mas reservas extrativistas seria algo ligado a uma zona rural, florestal e não rural agrária, né? Terceirização da mão de obra empregada também não é o caso, porque nós não estamos falando ali de uma relação de trabalho, estamos falando de uma disputa pela posse da terra. E aí, desagregação de organizações cooperativistas também não é o caso, tá? Não é essa a disputa em questão, tá? Aí vamos passar aqui a questão 51, né, que fala da industrialização cultural, né, indústria cultural. Então, vamos lá. Por força da industrialização da cultura, desde o começo do filme, já se sabe como ele termina.
quem é recompensado e, ao escutar a música, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. Então, aí o texto do Adorno, né, e do Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, né? Alguns vão dizer, bom, mas isso é uma questão de sociologia. Sim, mas vamos resolvê-la aqui porque em vários vestibulares isso aparece também como parte da prova de história. Pessoal, indústria cultural, essa ideia da produção cinematográfica em massa, né? Porque aqui ele fala de filme, mas não só. A gente tem isso na produção artística de modo geral. E qual que é a grande crítica do Adorno e do Horkheimer a isso? Porque repara que ele fala no texto de você saber como o filme termina, ou seja, é tudo previsível, porque tudo remete a padrões, né? Tudo é repetitivo. Você sabe que o herói vai sofrer no começo, mas que no final ele vai obter sua vitória. Então você pega isso, por exemplo, nos filmes de super-herói, né? Você pega, por exemplo, as comédias românticas. Você sabe que ali vai ter um desenlace amoroso, mas que por algum motivo aquilo vai ser muito complicado, mas que no final vai terminar todo mundo feliz no casamento. E aí tem a música alegre, tem a música que remete à tristeza. É disso que ele está falando, desses padrões. Então aqui é o item C, né? Padronização de técnicas de composição. Porque vamos lá, item A, burocratização do processo de difusão. Bom, primeiro que ele não está falando da difusão cultural em si e de uma burocratização, ou seja, de regramentos, de maior controle estatal, por exemplo. Não é disso que ele trata. B, valorização de representação abstrata, mas não é algo abstrato, é algo inclusive muito conhecido das pessoas, né? A D, sofisticação dos equipamentos disponíveis. Ele não está falando nem de um avanço técnico, nem de uma sofisticação estética. E a E, ampliação dos campos de experimentação. Mas se houvesse essa experimentação maior, nós não teríamos essa padronização que ele menciona. Tá? Então, por isso que era o item C. E aí, já passando aqui para a questão 55, que está na outra página. Posturas e concepções presentes nos movimentos religiosos, como a ideia de que existem povos escolhidos e abençoados por Deus, passariam a povoar o imaginário coletivo da nação, que se acreditava eleita para um destino glorioso. A fé nas instituições livres e democráticas também se intensificava. A partir disso, desenvolveu-se a ideia do destino manifesto. Seria uma missão espalhar a concepção de sociedade norte-americana para as regiões vistas como carentes e necessitadas de ajuda. Texto do Leandro Carnal, né, no seu livro História dos Estados Unidos. Então, vamos lá, né? O que é o destino manifesto aqui, né? Bom, o destino manifesto é essa concepção que o norte-americano desenvolve de que ele é escolhido por Deus para civilizar o mundo. E isso se dá muito no processo de expansão territorial no pós-independência. Né? Então, quer dizer, civilizar os territórios que eram indígenas, depois isso se dá no imperialismo americano sobre a América Latina, né? De levar padrões que ele considera de Estado, de sociedade, de economia, de cultura, para regiões tidas como selvagens, inferiores e por aí vai. Então vamos lá. O projeto de posicionamento geopolítico exposto no texto fundamenta-se na articulação entre fomento à expansão territorial, ok, e avanço da acumulação capitalista. Se a gente interpretar que isso está ligado a um interesse econômico americano, sim, é essa a resposta. Mas vamos ver as outras. Apelo a lideranças carismáticas e a adoção de diplomacia isolacionista. Mas se fosse uma diplomacia isolacionista, não teria como consequência a influência sobre outros territórios. Então, o B está errado. C. Privatização da instrução pública e ampliação do ensino confessional. Só que se a gente for pensar nos Estados Unidos, o padrão de educação que nós temos até hoje é fundamentalmente público no que se diz respeito à educação básica. E não é confessional, porque não é ligada às igrejas, é ligada ao Estado. Então o item C está errado. D. Construção do monolitismo partidário e abandono do legislativo bicameral. O
que seria monolitismo partidário? Monolítico, algo engessado, algo duro. E não é verdade. Apesar da gente ter essa ideia de que nos Estados Unidos só existe o Partido Democrata e o Partido Republicano, existem vários outros partidos. Ao longo da história americana, vários partidos surgiram e se extinguiram. Hoje nós temos dois partidos dominantes, mas nós temos vários partidos minoritários, tá? Inclusive, vou deixar aqui também um link para um vídeo muito legal, mas pouco visto aqui do canal, sobre isso, sobre as eleições americanas e a existência desses terceiros candidatos, né? E a importância disso para entender que a política americana é um pouco mais ampla do que esse dualismo entre republicanos e democratas. E o abandono do legislativo bicameral também não. Lá existem duas casas legislativas, como no Brasil, Câmara dos Deputados e Senado. Então eles não abandonam isso. E contenção da indústria de defesa e promoção do internacionalismo pacifista. Também não, porque o Destino Manifesto depois gerou ali o Big Stick, né, as políticas inclusive de intervenção armada sobre regiões da América Latina. Então aqui na questão 55, alternativa A, sem sombra de dúvidas. E aqui vamos para o outro lado da página, resolver a questão de número 58. Ordena-se pela autoridade do parlamento que ninguém leve ou faça levar para fora deste reino ou Gales, ou qualquer parte do mesmo, qualquer forma de dinheiro da moeda deste reino, ou de dinheiro e moeda de outros reinos, terras ou senhorias, nem bandejas, vasilhas, barras ou joias de ouro, guarnecidas ou não, ou de prata, sem licença do rei. Bom, texto aqui do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, mas que basicamente está falando de um ordenamento inglês que limita, né, que proíbe, na verdade, que você saia do território inglês com ouro ou prata, né, sem licença do rei. E inclusive aqui menciona que a lei parte do parlamento. Então, quer dizer, vínculos entre o parlamento, o rei e uma restrição à circulação de ouro e prata, tá? Então, quer dizer, muito associado ali à ideia de que ouro e prata representavam as riquezas monetárias, né, nesse período. Então, vamos lá. Determinação de regras protecionistas e fortalecimento das instituições monárquicas. Bom, o que é protecionismo? Pessoal, protecionismo é você criar regras que restringem a livre circulação, né? Então, vamos lá. O protecionismo é sempre visto como um avesso do livre mercado. Se eu estou instaurando uma lei aqui que restringe a circulação de dinheiro e de determinadas mercadorias, se a gente pensar ouro e prata como mercadoria e não como dinheiro, é protecionismo, sim, tá? Mas vamos ver os outros. Racionalização da empresa colonial e reconhecimento dos particularismos regionais. Só que ele aqui não está falando, né, de atitudes ali de economia colonial. Demarcação de fronteiras comerciais e descentralização dos poderes políticos. Mas ele também não está estabelecendo fronteiras comerciais exatamente, ele está falando da questão ali direta, né, do seu modelo de organização, e também você não tem uma descentralização dos poderes políticos, já que ele até fala, né, da questão da autorização do rei. Expansão das atividades extrativistas e questionamento da investidura divina. Bom, ele não está falando da mineração como atividade extrativista e também não está questionando a investidura divina. O que seria isso? O fato do rei ser investido de um poder divino. Temos que lembrar que na Inglaterra, mesmo com a reforma protestante, o rei segue tendo um viés teocrático, porque afinal ele é predestinado ao trono de acordo com o discurso da igreja anglicana e ele é o chefe da igreja, né? Difusão de práticas artesanais e aumento do controle do legislativo, mas também não está falando das práticas artesanais. Então aqui a 58, alternativa A, tá? Então, protecionismo no sentido de barrar a livre circulação de ouro e prata.
E aqui vamos à questão 59, que tem ali um mapa da Alemanha em 45, ou seja, ao término da Segunda Guerra Mundial. E aí aqui, ó, nós temos setor inglês, setor francês norte, setor francês sul, setor americano. Esses deram origem posteriormente à Alemanha Ocidental. E aqui o setor soviético, que deu origem então à separação das duas Alemanhas, formando aqui a Alemanha Oriental. E dentro da Alemanha Oriental nós tínhamos a cidade de Berlim, que por sua vez era subdividida entre setor francês, setor inglês e setor americano, que deram origem a Berlim Ocidental, e o setor soviético, Berlim Oriental. Só um detalhe, o muro não era nesta linha que divide a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O muro é de Berlim, então ele é só em torno do setor ocidental de Berlim, que embora estivesse geograficamente dentro da Alemanha Oriental, politicamente, economicamente, pertencia à Alemanha Ocidental. Então, né, esta peculiaridade da Alemanha pós-guerra. Então, vamos lá, né? A divisão representada do território alemão refletia um contexto geoestratégico de busca por A. Espólio de guerra. B. Áreas de influência. C. Rotas de navegação. Mas aí não faz sentido nenhum, porque, por exemplo, a França não teria acesso ao mar, nem o setor americano. Controle do petróleo, mas a Alemanha não é uma região riquíssima em petróleo. E monopólio do comércio, mas não há monopólio, né? Uma vez que você vai transformar, por exemplo, o setor inglês, francês e americano em um único território, que é a Alemanha Ocidental. Então eu entendo que os candidatos aqui ficaram em dúvida entre o item A e o item B, tá? Mas vamos lá. Por que é o item B e não o item A? Porque aqui nós estamos falando de áreas de influência no sentido de estabelecer no Ocidente uma Alemanha sob uma influência de uma economia capitalista vinculada a interesses ingleses, franceses e norte-americanos, já no lado oriental, uma região sob influência do regime soviético, tanto que a Alemanha Oriental, né, era um regime socialista. Por que não pode ser espólio de guerra? Porque espólio de guerra está associado à ideia de um prêmio aos vitoriosos, mas que, por exemplo, aqui no caso principalmente francês, você teria que ter esses territórios sendo incorporados, por exemplo, ao território francês. Né? Espólio significaria uma apropriação desses territórios pelos vitoriosos. E não é isso que nós observamos, uma vez que se formam governos alemães na Alemanha Ocidental e um governo alemão na Alemanha Oriental. Não há um domínio, uma incorporação definitiva desses territórios aos vitoriosos. Por isso que é uma área de influência, tá? Mas é uma questão interessante. Óbvio que podia ter explorado mais a questão da Alemanha Ocidental e Oriental, mas o foco aqui era trabalhar esse conceito, né, de influência versus o conceito de espólio, de incorporação. Bom, vamos aqui à questão 60. Uma sombra pairava sobre as tão esperadas descobertas auríferas. A multidão de aventureiros que se espalha por serras e grotões mostra-se criminosa e desobediente aos ditames da coroa ou da igreja. Carregavam consigo tantos escravos que o preço da mão de obra começara a aumentar na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Ao fim de 10 anos, a tensão entre paulistas e forasteiros, entre autoridades e mineradores só fazia aumentar. Então aqui é um texto sobre a descoberta de ouro, né, no interior do Brasil e de todos os conflitos, né, que se estenderam. Né? Basicamente aqui está falando da Guerra dos Emboabas. No contexto abordado no início do século XVIII, a medida tomada pela coroa visando garantir a ordem da região foi
O que a coroa portuguesa fez para evitar esse tipo de conflito? Então vamos lá, né? Regulamentação da exploração do trabalho. Então, quer dizer, o governo português passou a regrar a forma de trabalho. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? No Brasil colonial você tem o trabalho escravo e você tem formas de trabalho livre, mas que não eram sujeitas a nenhum tipo de regulamentação. Nós não temos uma estrutura de organização legislativa, legal do trabalho. Então não pode ser. B. Proibição da fixação de comerciantes. Só que se a gente pensar no ciclo da mineração, as cidades ali do ciclo minerador, elas são cidades onde você tem o surgimento, inclusive, de uma classe social de mercadores que vive do abastecimento dessa região, inclusive enriquecendo. Então você não proíbe o comércio na região. C. Fundação de núcleos de povoamento. Sim, núcleos de povoamento vão surgir na região, mas não por uma medida da coroa portuguesa, mas eles vão surgir naturalmente. Afinal, as pessoas vão para o interior do Brasil e se fixam em torno das áreas de mineração. Isso dá origem a núcleos de povoamento, que depois evoluíram para vilas, né? E essas cidades que nós temos no interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, né? O ciclo da mineração. D. Revogação da concessão de lavras. O que era a concessão de lavras? Concessão de lavras eram áreas de mineração que eram concedidas a mineradores pela coroa portuguesa. E, pessoal, isso é o que de fato é feito, não a revogação, mas a concessão de lavras. Para evitar os conflitos na região mineradora, o governo português passou pela criação da Intendência das Minas, então o correto é o item E. Estabelecer critérios para que os mineradores recebessem lavras de terra, ou seja, áreas que eles teriam direito a explorar como mineradores. Qual que era o principal critério para a concessão de lavras, né? Quantidade de escravos que você possuía, ou seja, quanto mais escravos você possuía, mais área de mineração era concedida a você pela coroa portuguesa, e a coroa portuguesa passava a garantir a sua posse de terra, por exemplo, punindo pessoas que tentassem entrar nessas zonas de mineração. Ou seja, a solução para evitar esses conflitos descritos no texto foi aumentar o regramento. E isso foi feito pela introdução de um órgão público chamado Intendência das Minas, que também tinha um outro papel. Conhecendo os mineradores, você tinha como cobrar os tributos sobre eles, você regrava aquela atividade. Então, muito legal essa questão aqui, 60, alternativa E. E aqui na sequência temos a questão 61, que fala do absolutismo português. A originalidade do absolutismo português talvez esteja no fato de ter sido o regime político europeu que melhor sintetizou a ideia do patrimonialismo estatal. Os recursos materiais da nação confundindo-se com os bens pessoais do monarca. Bom, isso aqui já é uma definição do que é patrimonialismo, né? Que inclusive é um problema político que nós temos no Brasil até hoje, né? Pessoas que ocupam cargos públicos e tratam o bem público como sendo um bem particular, privado. Como é que a gente observa isso? Por exemplo, o cara que coloca toda a sua família em cargos públicos, nomeia amigos e parentes nos seus gabinetes, né? Isso dá origem ao nepotismo, que é algo que no sistema republicano nós consideramos problemático, né? No sistema, por exemplo, da impessoalidade do Estado, em que o Estado não pode fazer favorecimento a certos indivíduos pelos vínculos pessoais, é um crime, mas que no absolutismo era norma, né? Era regra. Então vamos lá, o patrimonialismo está ligado a essa ideia de tratar aquilo que é público como sendo privado. E na monarquia faz sentido ao ponto, por exemplo, do monarca herdar o trono, né? Quer dizer, o Estado é passado de pai para filho como patrimônio familiar. Por isso, na colonização do Brasil, o melhor exemplo de patrimonialismo
está, obviamente, aqui no item A, capitanias hereditárias. Por quê? Porque o capitão donatário ele recebia do rei o título e a função de gerir a colonização em um determinado território. Mas ele não era proprietário da capitania. Porém, o cargo e os benefícios eram transmitidos hereditariamente. Mas vamos ver os outros. Catequização indígena. Isso não é um patrimonialismo, né? Porque primeiro que é algo feito pela igreja, não é algo herdável, não é algo tido como propriedade. Sistema de plantation é uma definição do sistema produtivo, né? Agrário, monocultor, latifundiário com mão de obra escrava. Reduções jesuítas está ligado ao processo de catequização, né? São as missões jesuíticas. E o tráfico de escravos também não é uma questão de patrimonialismo. Não confundir patrimonialismo com patrimônio no sentido de propriedade. Né? Patrimonialismo é um conceito que se refere a tratar como propriedade aquilo que não é propriedade, aquilo que é do Estado. Então, por isso que é o item A. Tá? Mas bem atual esse conceito, tá? Muito importante você conhecer o conceito de patrimonialismo. Bom, vamos mudar aqui de lado, porque temos a questão 63, que fala de uma política educacional, né, realizada ali nas escolas municipais do Recife. A Agenda Escolar 2008 convida os alunos das escolas municipais do Recife à leitura mensal de trechos de poemas dos 12 artistas agraciados com estátuas desde 2005. Dessa maneira, esses alunos tiveram acesso, em cada mês do ano, a informações sobre as personalidades retratadas no papel e no espaço público, lendo e discutindo seus versos e visitando as esculturas instaladas estrategicamente no centro da cidade. Trata-se, em suma, de uma pedagogia do espaço público que repousa no reconhecimento de personalidades e lugares simbólicos para a cidade. De acordo com a prefeitura, o itinerário poético seria uma maneira de fazer reconhecer talentos que embelezam os postais recifenses, além de estreitar os laços do cidadão com a cultura. Então, né, aqui é uma medida que visa a valorização da história local, né, na história ali do município. Né? Então, uma ideia bem interessante. No texto está descrita uma ação do poder público que coloca a paisagem como um fator capaz de contribuir para. Então vamos lá, qual é o objetivo, né, dessa política? Inclusão das minorias reprimidas. Só que aqui, pessoal, a gente não tem como fazer essa inferência porque o texto não descreve os artistas, as temáticas, ele diz só que isso dialoga com a história, com a cultura de Recife. Mas ele não aponta que isso remete a algum tipo de valorização de minorias. Então, por isso que não pode ser o item A. B. Consolidação dos direitos políticos. Também é uma valorização cultural e não necessariamente uma educação voltada à consciência política. Até pelo seguinte, estamos falando de escolas municipais, né? Escolas municipais são escolas que lidam com uma faixa etária de crianças que ainda não está em idade de votação. Né? O ensino médio no Brasil, público, fica muito mais a cargo das escolas estaduais do que das escolas municipais. Então também não poderia ser isso. C. Redução das desigualdades de renda. Também não há nenhuma medida associada a isso que promova redução de desigualdade de renda, nem para os estudantes, nem para os artistas, não há nenhuma menção a isso. D. Construção do sentimento de pertencimento, aí sim, vínculos culturais, identidades culturais, tem a ver com essa ideia do pertencimento, do se sentir parte daquela cultura e daquele local. Tá? E aí, promoção do crescimento da economia, também retoma um pouco aquilo que está no item C, né? Não podemos fazer esse tipo de relação aqui com essa questão, porque não fica claro, né, que há esse tipo de objetivo, tá? Bom, aí na sequência vamos passar aqui a questão 65. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes,
não fez senão substituir as velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de luta por outras novas. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. Marx e Engels, Manifesto Comunista. Na perspectiva dos autores, os antagonismos entre as classes sociais no capitalismo decorrem da separação entre aqueles que detêm os meios de produção, ou seja, os proprietários burgueses das fábricas, das empresas, dos bancos, das terras, e aqueles que... Então, vamos lá, né? Qual é a base da luta de classe no capitalismo? É um antagonismo entre a burguesia e a classe trabalhadora, o proletariado. Então, só pode ser o item A. Aqueles que vendem sua força de trabalho. Por quê? Aqueles que exercem atividade comercial no item B podem ser burgueses. A gente não pode esquecer que a origem da burguesia na retomada das atividades ali comerciais do Renascimento é associar a burguesia ao comerciante. C. Possuem títulos de nobreza. Só que o antagonismo da burguesia não é com a nobreza no capitalismo, né? Existe, obviamente, uma disputa política entre a nobreza e a burguesia que desemboca nas revoluções liberais, nas revoluções francesas, como na Revolução Burguesa, como a Revolução Francesa, mas a luta de classes não é essa. D. Controlam a propriedade da terra, mas o burguês também é um proprietário de terra, né? Ainda mais em países onde não existe mais nobreza. E E. Monopolizam o mercado financeiro. Ora, mas nada mais burguês nos dias de hoje do que monopolizar o mercado financeiro, né? Ser um banqueiro, ser um grande investidor, ser um grande acionista de empresas. Então, só pode ser o item A mesmo, questão até bem simples, tá? E aí, passando aqui para o outro lado da página, temos a questão 67, que diz o seguinte: há outras razões fortes para promover a participação de população nas eleições. Grande parte dela, particularmente os mais pobres, esteve sempre alijada do processo eleitoral no Brasil, não somente nos períodos ditatoriais, mas também nos democráticos. Na eleição de 33, por exemplo, apenas 3,3% da população do país votava. Em 45, com a volta da democracia, foram parcos 13,4%. Em 62, só 20% dos brasileiros foram às urnas. Então, olha que interessante, né? Na questão 67, né? O texto diz que, mesmo em períodos democráticos no Brasil, poucos votavam. E aí ele pergunta: o baixo índice de participação popular em eleições nos períodos mencionados ocorria em função da... Então vamos lá. A. Adoção do voto facultativo. Porém, se você olhar as constituições válidas nesses períodos, no caso de 33, né, você tinha ali o início do governo Vargas, mas depois você teve a Constituição de 34, que não é mencionado aqui, 45 volta à democracia, aí você tem até 62 a Constituição de 46. O voto não era facultativo, o voto era obrigatório para aqueles que se habilitavam dentro dos critérios eleitorais. B. Exclusão do sufrágio feminino. Porém, as mulheres votam no Brasil desde 32. Então, nesse período, você já tinha a possibilidade de que mulheres votassem. E mesmo assim, pouca gente votava. C. Interdição das pessoas analfabetas. Aí sim. Por quê? Porque o voto dos analfabetos só é introduzido na Constituição atual, na Constituição de 88. E se nós observarmos o Brasil entre os anos 30 e os anos 60, o índice de analfabetos na população adulta era altíssimo. Então, esse era o grande limitador. D. Exigência da comprovação de renda. Também não, pessoal, porque o voto censitário no Brasil só existiu durante o Império. Então, não corresponde ao período descrito. E aí, influência dos interesses das oligarquias. Só que da década de 30 em diante, nós não vivemos mais a república oligárquica. Então, também não poderíamos associar a isso. Então, aqui, no caso, item C.
O grande problema era o analfabetismo da população. Questão 68 vai falar o seguinte: nas cidades, os agentes sociais que se rebelavam contra o arbítrio do governo também eram proprietários de escravos. Levavam seu protesto às autoridades policiais pelo recrutamento sem permissão. Conseguimos levantar em ocorrências policiais de 1865, na província do Rio de Janeiro, 140 casos de escravos aprisionados e remetidos à corte para serem enviados aos campos de batalha. Escravidão ou morte, escravos brasileiros na Guerra do Paraguai. Bom, o texto aqui está falando, então, de protestos de proprietários de escravos, né, contra o recrutamento de escravos sem a permissão dos seus proprietários. Então, vamos lá. Desconstruindo o mito dos voluntários da pátria, né, de que as pessoas que foram servir a Guerra do Paraguai foram por livre e espontânea vontade. Não. Teve muito recrutamento à força durante a Guerra do Paraguai, tá? O texto destaca o descontentamento com a mobilização da Guerra do Paraguai, expresso pelo grupo dos pais pela separação forçada dos filhos, cativos pelo envio compulsório ao conflito, religiosos pela diminuição da frequência aos cultos, ninguém menciona isso, oficiais pelo despreparo militar dos novos recrutas ou senhores pela perda do investimento em mão de obra. Bom, aqui ele menciona os proprietários de escravos, então só pode ser o item E. Não há uma opinião dos escravos, dos cativos, né? Eles não aparecem aí reclamando disso, se eles gostam ou não, isso é irrelevante. Tá? Então, só poderia ser o item E, porque é a única alternativa que dialoga com o grupo mencionado no texto. Tá? Mas também bastante recorrente aí questões sobre a Guerra do Paraguai, não só tá, no Enem, mas vamos lembrar também no vestibular da Unesp. Gosta muito, né? Questão 70. Ao longo de uma evolução iniciada em meados do século XIV, o tráfico lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de receita para a coroa e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Por fim, os africanos são usados para consolidar a produção ultramarina. Texto aí clássico já, né, do Trato dos Viventes, obra do Luiz Felipe de Alencastro, maior obra contemporânea sobre tráfico negreiro. E ele basicamente fala aqui no texto o quê? Que inicialmente o tráfico negreiro era ali uma atividade menor, uma atividade periférica da economia portuguesa, mas com o passar do tempo há uma crescente demanda, né, por mão de obra escravo e o tráfico negreiro se torna ali uma atividade central. E aí ele vai mencionar aqui o seguinte. A atividade econômica destacada no texto é um dos elementos do processo que levou o reino português a utilizar o clero jesuíta para garantir a manutenção da emancipação indígena. Bom, primeiro que ele não menciona aqui os jesuítas, ele não fala do impacto do tráfico negreiro sobre os indígenas, mas a alternativa fala de emancipação dos indígenas, ou seja, manter os indígenas de forma autônoma, independente. E não é isso que os jesuítas fazem, uma vez que os jesuítas catequizam os índios, tentam disciplinar a forma de vida dos índios, ou seja, interferem ali, tiram a emancipação dos indígenas. Então não pode ser o A. B. Dinamizar o setor fabril para absorver o lucro dos investimentos senhoriais. Não. Inclusive, o fato de Portugal ter desenvolvido uma atividade colonial e de tráfico negreiro tão lucrativa é apontado por muitos como um empecilho ao desenvolvimento industrial. Por quê? Porque a elite portuguesa não via a necessidade de investir os seus lucros dessas atividades em desenvolvimento de novas atividades econômicas, porque julgava que lucraria, né, com a produção de açúcar, com tabaco, com café e com tráfico negreiro,
ad infinito. C. Aceitar a tutela papal para reivindicar a exclusividade das rotas transoceânicas. Mas ele aqui está falando do século XIV e está falando do desenvolvimento do tráfico negreiro. Bom, você tinha ali o Tratado de Tordesilhas que dava a Portugal exclusividade na África e em parte aqui da América, né, o território que configurou-se o Brasil. Mas Portugal não era o único país que tinha direito às rotas transoceânicas, porque afinal os espanhóis também tinham direito, né, àquilo que foi a maior parte do território americano. Então, não há essa exclusividade aqui. D. Fortalecer os estabelecimentos bancários para financiar a expansão da exploração mineradora. Também no texto não há nenhuma menção à exploração mineradora ou ao sistema bancário, e também não há uma relação entre precisar de um estabelecimento bancário para financiar a exploração mineradora. Né? Ela foi feita assim com recursos muito precários inicialmente. Então só pode ser a E. Implementar a agromanufatura açucareira para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. E aí por que o item I? Porque se a gente pegar a obra do Luiz Felipe de Alencastro, e existem outras questões aqui no canal que versam sobre essa temática, inclusive com textos dele, você vai ver o seguinte: na tese dele, o tráfico negreiro é viabilizado e ele é ampliado porque Portugal estabelece o seguinte: a África se torna um lugar de fornecimento de mão de obra escrava, mas essa mão de obra escrava não vai ser aproveitada para produzir em território africano. Você vai deslocar essa mão de obra para a América portuguesa, para o Brasil, que será o local de produção açucareiro, demandando por isso mão de obra escrava, e esse açúcar produzido aqui, aí sim será exportado para a Europa. Por que fazer assim? Porque quando você define que o Brasil é um lugar de produção e a África é um lugar de fornecimento de mão de obra escrava, nas palavras do Luiz Felipe de Alencastro, você cria uma colonização complementar. Você ocupa o Brasil e você dá uma função para a África. Elas não concorrem, elas se complementam. Eu poderia produzir na África, mas se isso fosse feito, qual seria a utilidade do Brasil? Outra coisa, se você produz na África, você deixa de ter toda a estrutura do tráfico transatlântico de escravos. Então, trazer escravos para o Brasil, vendê-los aqui, produzir açúcar aqui, remeter este açúcar para a Europa, voltar para a África para obter escravos por meio de acordos comerciais e escambos. Isso criou uma dinâmica colonial muito mais rentável. Então é por isso esse vínculo entre África, Brasil, escravidão e produção açucareira. Tá? É muito interessante essa dinâmica e ele explora muito isso na obra dele. Então, toda vez que aparecer menção aí ao Trato dos Viventes, ao Luiz Felipe de Alencastro, pense nisso, porque é um elemento muito explorado aí em vários vestibulares. E voltando aqui, né, a questão 71, uma questão que fala de cultura brasileira, de música, né? No Brasil, após a eclosão da bossa nova, nos fins dos anos 50, quando efetivamente a canção popular começou a ser objeto de debate e análise por parte das elites culturais, desenvolveram-se duas principais vertentes interpretativas de nossa música: a vertente da tradição e a vertente da modernidade. Dualismo que não surgiu nessa época e nem se restringe ao tema da produção musical. Desde pelo menos 1922, a tensão entre o tradicional e o moderno ocupa o centro do debate político-cultural no país, refletindo o dilema de uma elite em busca de identidade brasileira. Tá, então aqui ele está falando do tradicional e do moderno. E aí ele vai perguntar o seguinte: a manifestação cultural que a partir da década de 60 pretendeu sintetizar, ou seja, unir modernidade e tradição, está representada por Jovem Guarda, releitura do rock anglófono com letras em português. Bom, Jovem Guarda, sucesso, né? Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderleia, né? Vários cantores, né? O Tim Maia chegou a ter, né? Com o Roberto Carlos uma banda,
né? The Sputniks. Então, quer dizer, era um fenômeno de música jovem, mas não apelava ao tradicional. Por quê? Porque copiava o rock inglês, obviamente adaptava a letra para o português, porque senão ninguém entenderia nada. Mas as temáticas não eram de tradição, eram temáticas da juventude da sua época. B. Samba canção, combinação de ritmos africanos com tons de bolero. Então, mas o samba canção não versa sobre a modernidade, né? Na verdade, o samba, inclusive por muito tempo, foi tido como um gênero muito tradicionalista na sua forma e conteúdo. Então também não pode ser. Tropicália, junção da música pop internacional com ritmos nacionais. Repara que aqui ele inclusive está já apontando música pop internacional. Bom, a Tropicália tem referências do movimento hippie, do rock psicodélico, do rock inglês, tá? Então traz tudo isso para o Brasil, principalmente encarnado ali nos Mutantes, né? Banda ali da Rita Lee. E você tem ritmos tradicionais, porque você mistura o rock, as guitarras distorcidas, com maracatu, com atabaques, com música africana, com samba. Tanto que os grandes representantes da Tropicália são Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, os Mutantes, né? Que fazem ali o disco coletivo chamado Tropicália, ou Panis et Circenses. Também tem muitas questões recentemente abordando a temática aí da Tropicália. Então aqui seria, no caso, o movimento tropicalista. Mas vamos ver os outros. O brega, a mostra do dia a dia dos setores populares com temas românticos. Mas isso também não versa sobre a modernidade e, inclusive, o texto aqui, título, né? Eu não sou cachorro não, é uma letra do brega. E o cancioneiro caipira, retrato do cotidiano do homem do campo com melodias tristes, mas também falta o moderno aqui, né? O caipira é algo que apela ao bucolismo, à tradição, ao mundo rural, né? Então, 71, alternativa C. A questão 72, aqui uma questão que fala de antiguidade, né? Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades-estado e no interior dela, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, o fruto em questão concentraram-se quase somente na corte real e secundariamente em centros regionais de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado. Então, basicamente, aqui o texto do Ciro Flammarion Cardoso diz o seguinte, né? Na Mesopotâmia, essas riquezas foram apropriadas por indivíduos, né, agentes privados. Já no Egito, isso foi mais concentrado no controle estatal. E aí ele pergunta, um fator sociopolítico que caracteriza a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no. Bom, por que, que o Estado egípcio conseguia ter tanto controle? Atrofiamento da casta militar. Mas ele não está mencionando uma decadência do grupo militar, né? Inclusive, decadências de grupos militarizados não estão ligados a reforço do aparato estatal, mas sim ao seu enfraquecimento. Então não pode ser o A. B. Instituição de assembleias locais. Mas isso também caminharia para o enfraquecimento desse Estado tão centralizado. Você teria uma fragmentação do poder. Eleição dos conselhos provinciais também seria algo regional, provincial, local. E eleição na antiguidade também não faz sentido, né? Fortalecimento do aparato burocrático, né? O que é aparato burocrático? O aparato estatal, né? Funcionários públicos, órgãos que permitem maior controle. Então é a D. Porque o E? Esgotamento do fundamento teocrático. Também não, né? Porque a gente tem que lembrar que esses estados da antiguidade eram altamente centralizados porque os governantes se revestiam também de discurso religioso. E então o esgotamento do fundamento teocrático enfraqueceria e não reforçaria esses estados. Então, questão 72, alternativa D. E aqui vamos à questão 74, que pega a página inteira, então vou mudar aqui rapidamente a minha posição aqui na tela. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas.
sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de 1000 anos no continente. Mas em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes que pregavam uma igreja invisível. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamentava-se no... Bom, relíquias são objetos, muitas vezes pertencentes a santos, né, restos mortais mesmo, né, túmulos, objetos pessoais, que a cristandade medieval atribuía poderes, por exemplo, de cura, de remissão dos pecados, tocar as relíquias, né, cultuar as relíquias. E aí a gente tem que lembrar que, né, não só o culto às relíquias, mas, por exemplo, as imagens, né, o culto aos santos, é algo que a reforma protestante condena. Se a gente pensar nas relíquias, e são objetos, no culto aos santos, nós temos que tratá-los como objetos mediadores. Por quê? Porque eles fazem a mediação entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. É aquela ideia de que aquele item permite tocar o santo. E como o protestantismo vai contra esse tipo de culto, ele rompe esses objetos de mediação. Quer dizer, você passa a ter o que eles chamam de igreja invisível. É uma relação direta entre o fiel e a divindade sem esses objetos de mediação. Então, por isso que é o item A, mas vamos ver os outros. Instituição do ascetismo monástico. O que é ascetismo? Práticas de purificação, tá? Aqui no caso ligado ao monasticismo, ligado à vida em monastério, né? Clausura, esse tipo de coisa, que não existe no protestantismo. Desprezo pelo proselitismo religioso. Proselitismo religioso é propagar a sua fé. Isso o protestantismo faz de forma bem eficiente, basta ver a quantidade de canais de TV e rádio que pertencem a igrejas protestantes, né? Que no Brasil a gente chama de evangélicas, mas que tem raízes no protestantismo, né? Revalorização dos ritos sacramentais, mas não, o protestantismo ele reduz, né, os sacramentos em relação aos que existem na Igreja Católica. E aí, consagração de preceitos populares também não poderia ser, porque preceitos populares incluiriam o culto às relíquias, isso foi tirado, né, das práticas religiosas. Então, a 74, alternativa A. E aqui vou chamar a atenção, né? Isso também eu observei quando eu falei do Enem regular, né? A quantidade de questões que tem versado sobre a antiguidade e sobre questões ligadas à religião, né? Isso aí claramente uma influência aí da nova gestão do MEC, né? Questão 74, 2 textos. Única que a gente vai fazer que tem 2 textos. Texto 1. A intervenção da Rússia na crise do leste da Ucrânia reacendeu a tensão entre aliados da OTAN e Moscou. Os Estados Unidos informaram que pretendem instalar armamento pesado no leste da Europa, plano criticado pelo governo russo. Em resposta, a Rússia anunciou o reforço de seu arsenal nuclear, novos mísseis balísticos intercontinentais descritos como capazes de superar sistemas de defesa mais avançados. Texto 2. Os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a Rússia nos arrastar de volta ao passado, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos em um discurso em Berlim no dia 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo de tentar recriar uma atmosfera de influência da era soviética. Bom, são 2 textos jornalísticos vinculados em 2015, o primeiro no UOL, o segundo no Globo, tá? Mas que falam aí dessas tensões entre Estados Unidos e Rússia ali no contexto da crise da Ucrânia. Bom, pessoal, ele fala o tempo todo de uma referência à Guerra Fria, né? Então vamos lá, que tema da geopolítica da segunda metade do século XX é o fundamento histórico da referência feita ao passado? Bom, nós não temos nenhuma alternativa que fale de Guerra Fria, mas nós estamos falando ali de ameaças com armas nucleares, com reforço de arsenal nuclear. Então aqui só pode ser corrida armamentista.
né? Não estamos falando de livre comércio, porque livre comércio seria algo ligado, por exemplo, à União Europeia, né? Ao pós-Guerra Fria, inclusive, né? Luta antiditatorial, não podemos mencionar isso, porque embora os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, criticasse o autoritarismo soviético, apoiava ditaduras militares, desde que fossem anticomunistas, e tender não tem nada a ver com conservação ambiental, inclusive os caras estão ameaçando com armas nucleares, e terrorismo internacional, mas não, esse tipo de disputa não se enquadra no conceito de terrorismo. Então era o item C mesmo. Questão 81. Uma civilização é a entidade cultural mais ampla. As aldeias, as regiões, as etnias, as nacionalidades, os segmentos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de heterogeneidade cultural. A cultura de um vilarejo do sul da Itália pode ser diferente da de um vilarejo do norte da Itália, mas ambos compartilham uma cultura italiana comum que os distingue de vilarejos alemães. As comunidades europeias, por sua vez, compartilharão aspectos culturais que as distinguem das comunidades chinesas ou hindus. Tá? Então, aqui um texto sobre choque de civilizações. De acordo com este entendimento, civilização é uma construção cultural que se baseia na... Por que a gente pode falar de civilização asteca, civilização maia, civilização chinesa, civilização europeia, né? A temporalidade dos valores universais. Mas aí que está, né? Uma cultura se distingue da outra, então não pode ser baseada em valores universais. Tem que se basear em valores de distinção. Globalização do mundo contemporâneo. Só que a globalização do mundo contemporâneo tenderia a uniformidade cultural. Nós estamos falando de particularidade e não de padronização. Fragmentação das ações políticas, não cultura e civilização aqui no caso, não tem nada a ver com uma ideia política. Centralização do poder estatal, também não, porque, por exemplo, no caso da Itália e da Alemanha que ele menciona ali, nós estamos falando inclusive de estados nacionais que só se unificaram no século XIX. Porém, a percepção de uma cultura comum era anterior a isso. Então só pode ser o E. Identidade de grupos sociais. Até porque quando a gente fala de uma cultura europeia, nós também estamos falando de algo que se sobrepõe à ideia de poder estatal. Então, uma identidade. Né? Então, por exemplo, quando se fala de Europa, basicamente você está falando de uma civilização de base cristã. Né? Quando você fala de uma civilização do Oriente Médio, você está mencionando algum tipo de relação pelo fato de eles serem muçulmanos. Civilizações orientais. Quer dizer, criam-se aí grandes grupos que acham algum nível de relação cultural, ou seja, de identidade, de afinidade entre esses grupos. Então, questão 81 é alternativa E. Tá? E aqui nós vamos para o outro lado da página fazer a questão 85. Né? Já estamos chegando ao fim da nossa prova, né? Bastante questões, né? Como história nessa prova. A Inglaterra não só produzia em condições técnicas mais avançadas do que o resto dos países, como os transportava e distribuía. Tinha, pois, necessidades de mercado, e foi por isso que se esforçou naquela etapa de sua história para criá-los e desenvolvê-los. O Tratado de Methuen, 1703, estabelecia a compra dos tecidos ingleses por parte de Portugal, enquanto a Inglaterra se comprometia a adquirir a produção vinícola dos lusitanos. Famoso Tratado dos Panos e Vinhos, né? No contexto político-econômico da época, esse tratado teve como consequência para os britânicos a aplicação de práticas liberais. Não porque não é um acordo de livre mercado. É um acordo bilateral que diz: você pode vender tecido e eu vendo vinho. É um acordo muito pontual, inclusive. Estagnação do superávit mercantil. Superávit mercantil é lucro advindo do comércio. Não. Para a Inglaterra não houve estagnação, houve ampliação. A Inglaterra lucrou muito com esse acordo. C. Obtenção de privilégios comerciais. Opa, pode ser, por quê?
porque a Inglaterra vai ter uma vantagem, só ela pode vender produtos industrializados ou manufaturados para Portugal, que na época era o que estava em ascensão. D. Promoção de equidade alfandegária. Equidade, igualdade. Não existe igualdade alfandegária porque nós não estamos tratando aqui de uma situação que estabelece, por exemplo, igualdade. Olha, a quantidade tem que ser igual, o valor dos produtos, né, o total de tecidos e o total de vinhos tem que ter algum tipo de equivalência. Não. E equiparação de reservas monetárias também não, porque nós não estamos discutindo padrões monetários. Então só pode ser o C, que é um clássico também, né? Sempre que se fala de acordos comerciais entre ingleses e portugueses, ou ingleses e o Brasil independente, pense em vantagens para os ingleses, né? Privilégios para os ingleses. E aí nós temos aqui a questão 87, muito interessante, fala sobre questões raciais. Vou deixar aqui o link também para outros 2 vídeos aqui do canal que falam desse mesmo tema. E olha lá, texto do Darcy Ribeiro. Em escala, o negro é o negro retinto. O mulato já é o pardo e, como tal, meio branco. E se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões interraciais aqui nunca foram tidas como crime ou pecado. Nós surgimos efetivamente do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras. Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil tem como origem. Bom, olha o que ele fala do texto, que interessante, né? A mestiçagem aqui não é punida, mas louvada. Tá? Então isso difere o Brasil dos Estados Unidos, por quê? Porque, via de regra, as ideias de eugenia defendem a pureza racial. Então, no caso dos Estados Unidos, você não permite o casamento entre brancos e negros como forma de preservar a pureza racial dos brancos, né? No caso da Alemanha nazista, isso se aplicou não com relação a negros, mas com judeus, eslavos, né? Não alemães, e por aí vai. Já no Brasil, não. A lógica racial levava a mestiçagem, a miscigenação como elemento de embranquecimento. Então, ó, considerando o argumento, a nossa discriminação racial não é por identidade regional, embora nós tenhamos preconceitos com regiões específicas do Brasil. Isso não é necessariamente uma questão racial. Segregação oficial nós não tivemos leis, por exemplo, como as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, que proibiam, né, a integração entre brancos e negros. Vínculos matrimoniais também não é um problema de discriminação, porque se você é branco, mas tem ancestrais negros, isso em si não é um problema de discriminação para você. Traços fenotípicos, sim, a nossa aparência. Embora você possa ter ancestrais negros, se você tem aparência de branco, ele já diz aqui, ó, se a pele é clara, você já começa a se incorporar à comunidade branca, que é essa ideia do embranquecimento. E não é o status ocupacional, porque embora também nós tenhamos muitos preconceitos sobre certas atividades profissionais, não é daí que vem a nossa questão de preconceitos raciais. Então, alternativa D. E aqui a última questão desta prova, né? A questão 90, que também fala da questão eleitoral, né? Nós já fizemos lá a questão do voto dos analfabetos. E aqui, para terminar, sendo função social antes de direito, o voto era concedido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar sua preservação. No Império como na República foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização. Mendigos, mulheres, menores de idade, praças a pé e membro de ordens religiosas. Texto também clássico do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, que trata da Primeira República, tá? Porque posteriormente as mulheres, né, os analfabetos puderam votar. Então, aqui ele está mencionando uma restrição que visava assegurar o domínio político de quem? Não dos assalariados urbanos, né? O grupo dos trabalhadores urbanos nunca foi dominante na política brasileira, inclusive eles podem ser pobres e analfabetos, então estariam excluídos. Oligarquias regionais.
Galera, Primeira República, né? República oligárquica. Empresários industriais, além de ser um grupo muito pequeno no Brasil, nunca foi o grupo politicamente dominante. Profissionais liberais também nunca foi um grupo politicamente dominante, né? Nós nunca tivemos uma república dos médicos, dos otorrinos, né? Ah, mas os políticos, via de regra, eram advogados. Sim, eles eram advogados, mas não só isso, né? Eles também eram representantes de uma oligarquia agrária. E círculos militares também não. Então, fechando aqui o Enem de segunda aplicação de 2020, a alternativa B, tá? Pessoal, vídeo bem longo, mais de 1 hora, mas é mais ou menos o tempo que vocês levariam aí para fazer essas questões, tá? Óbvio que vocês fariam até mais rápido, porque não iam precisar ficar justificando todas as alternativas. A ideia aqui é ser um vídeo de referência para você resolver a prova e compreender por que certa alternativa é certa ou é incorreta. Vou deixar aqui ao lado o link para outros vídeos de resolução. E se você viu esse vídeo até agora, até este momento, eu acho que vale o seu like, vale você compartilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no canal e aguardar os próximos vídeos. Fora isso, um abraço e até mais.